Olá, amados irmãos, quero desejar a paz de Cristo para vocês e trazer uma palavra de Deus para a tua vida nesse dia. Está em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 4, onde o apóstolo Paulo diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Eu acho tão tremenda essa expressão de Paulo quando começa na carta aos Coríntios. Ele começa com a expressão de gratidão a Deus pela vida da igreja em Corinto. E ele começa dizendo que ele, nas orações dele, ele agradecia a Deus, ao nosso Pai, por causa da graça, do favor, da benevolência, da misericórdia, do cuidado de Deus com a igreja, por todo esse amor com que o Senhor Jesus tinha derramado sobre a vida desses irmãos, e por causa desse amor que foi dado por eles através de Cristo, eles foram enriquecidos, em tudo isso, ou seja, em toda a palavra. E eu fico pensando a nosso respeito, nós que recebemos a mesma graça de Cristo, nós que recebemos o mesmo amor, nós que recebemos o mesmo privilégio, a mesma expressão misericordiosa de Deus através de Cristo Jesus, manifestando na nossa vida a sua salvação e o seu amor. E dessa maneira, nós também recebemos essa graça, essa misericórdia, esse amor, e somos enriquecidos em Cristo Jesus em toda a palavra. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor deixou nesse livro enriquece a nossa vida. Tudo aquilo que o Senhor Jesus escreveu para nós enriquece a nossa vida. E diz também que nós somos enriquecidos também em todo conhecimento, porque nós podemos ter a palavra como algo simplesmente natural e um conhecimento humano, mas podemos ter a palavra de Deus como um conhecimento espiritual. E na medida que o conhecimento de Deus espiritual, ele chega ao nosso coração, ela se transforma um conhecimento não humano, mas um conhecimento sobrenatural de Deus. E fala que o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Quando recebemos o conhecimento de Deus, quando recebemos a palavra de Deus, quando somos enriquecidos, o testemunho de Cristo, ele vai sendo confirmado. Ou seja, nós passamos a falar a respeito do Evangelho, a respeito da vida de Jesus, daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus viveu, como algo vivo e verdadeiro. E não apenas como palavras ou um conhecimento natural. E o que mais me impressiona em todo esse texto é ouvir do apóstolo Paulo falar a respeito da igreja de Corinto, dizendo assim: nenhum dom vos falta. E eu fico pensando que nós que recebemos também toda a palavra, todo o conhecimento, toda a sabedoria de Deus, fomos enriquecidos em tudo isso, também recebemos do Senhor todos os dons. Nenhum dom do Senhor nos falta. Agora, o que vem de mais curioso nesse texto todo, quando a gente continua a estudar o livro de Coríntios, nós vamos ver logo em seguida, a partir do versículo 10, Paulo falando para a igreja que a igreja precisava andar em concordância uns com os outros, para que não houvessem divisões entre eles. Eles precisavam estar unidos num só pensamento e num só parecer. E ele já começa a falar que havia divisão entre eles. Ele começa a falar que esses irmãos precisavam da sabedoria que procede do Espírito de Deus. Começa a falar que havia imoralidade na igreja. Ele começa a falar que esses irmãos estavam desunidos. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, Ele começa a explicar sobre comidas sacrificadas aos ídolos, sobre a liberdade que os cristãos tinham, E até que chega no momento da ceia. E no momento da ceia ele fala assim: quando vocês estão juntos, vocês precisam entender
que a igreja do Senhor Jesus Cristo é um só corpo. Vocês precisam entender que Cristo não está dividido. Vocês precisam entender que a ceia aponta para verdades espirituais. A ceia aponta para a principal razão pelo fato de que Jesus quis ser lembrado através da sua morte, porque é a morte de Cristo que nos une. Então, quando ele aponta para a igreja e falando assim que nenhum dom vos falta, ele diz também que essa era a maneira que nos tornava irrepreensíveis no dia da volta do nosso Senhor Jesus. Ele fala assim, que fiel é aquele que nos chamou para a comunhão. Ele fala que o nosso Senhor, ele morreu na cruz para nos fazer um só povo e acabar com essa confusão e com essa divisão. A palavra aponta que nós somos chamados a uma nova aliança, uma aliança que não era promovida na carne, mas era promovida no Espírito, uma aliança que aponta para a morte do Senhor Jesus como o principal ponto, onde o sangue de Jesus, o cálice dessa nova aliança, fala de um firme propósito, fala da razão do Senhor Jesus ter morrido na cruz, que era escolher para si um povo seu, um povo do qual o Senhor o chamou para si. E ele diz assim que nós seríamos o seu povo e ele seria o nosso Deus. Essa é a aliança que Deus estabeleceu conosco. E a ceia do Senhor, aqui no capítulo 11, vai apontando para isso, né? E ela aponta para uma outra verdade espiritual, que é essas pessoas que eram chamadas para a ceia, elas não eram apenas espectadores, mas eram aqueles que participavam, eles estavam comprometidos com o corpo de Cristo. Então, a maneira como o apóstolo Paulo vai escrevendo a carta aos Coríntios, vai apontando para nós, para um processo de desfazer a inimizade, de desfazer a divisão, de acabar com a divisão. E vai nos apontando para que, na medida que nós compreendemos o corpo de Cristo, a unidade da igreja, que não podemos viver sós, mas somos um só pão, e a partir daí, passamos a experimentar, na sequência do livro de 1 Coríntios, os dons espirituais. Eles já estavam em nós, mas estavam impossibilitados de fluir, porque nós não compreendíamos o que é a igreja, porque não discernimos o corpo de Cristo, porque não vivíamos como esse corpo ligado, vinculado por juntas e ligamentos. Então eu queria deixar essa palavra para você, dizendo que nós já recebemos do Senhor toda a palavra, todo o conhecimento, já fomos enriquecidos no Senhor, recebemos todos os dons do Senhor, mas para que esses dons fluam na nossa vida, nós precisamos destruir em nós a divisão e começar a pensar de uma mesma maneira e agir de uma mesma maneira, termos um mesmo parecer, entendermos que precisamos esperar uns pelos outros. Isso fala de velocidade, isso fala que alguns vão mais rápido, outros vão mais lento. Fala que a gente não deve participar sem se examinar. Isso aponta para eu olhar para a minha vida e descobrir que tem áreas que precisam ser curadas, saradas, limpas. E fala também da palavra de Deus, que nós precisamos viver essa vida reconhecendo que Cristo morreu por nós lá na cruz, que Ele fez uma nova aliança para nos ligar a Ele e que nós não somos espectadores dessa aliança, mas fomos chamados para sermos participantes. E quando a gente compreender essas verdades, a vida espiritual que o Senhor preparou para nós vai fluir naturalmente a partir de nós. Eu quero abençoar a tua vida com essa palavra e quero edificar o teu coração em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor encha o teu coração com fé para viver uma vida espiritual no Senhor, compreendendo e discernindo o projeto de Deus, o plano de Deus. Que o Senhor te enriqueça com toda a palavra, com todo o conhecimento, com os dons espirituais que Ele já te deu, já te capacitou, e que você possa viver essa vida que hoje você vive na carne, você possa viver na fé, no Filho de Deus, em nome de Jesus.